Olá, eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Montando a Minha Impressora 3D. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai finalizar a instalação de tudo que estava faltando na nossa Grabber Pro, inclusive a instalação do kit de nivelamento automático. Então, se liga aí no vídeo. E lembrando, pessoal, que se você quiser um kit igual a esse que eu estou montando aqui no canal, é só entrar no site riprap3d.com.br, você escolhe lá o seu kit e na hora de comprar você informa o cupom de desconto Atividade Maker e você vai ganhar 1 kg de filamento. Bom pessoal, aí tá a nossa impressora do jeito que ela ficou no nosso último vídeo. O que eu fiz de diferente? Simplesmente eu passei o organizador de cabo, certo? Só que fiz uma burrada, né pessoal? Eu passei o organizador de cabo, tive maior trabalho para organizar todos os fios, só que eu esqueci que a gente ainda tinha que colocar o nivelamento automático, que vai instalado aqui na frente, então vai ter mais um cabo que vai passar aqui nessa parte. Então eu vou ter que tirar essa mangueirinha aqui de organizadora de cabo e passar de novo. Então eu vou fazer isso, depois eu mostro para vocês. No vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o ventilador, que veio nessa caixinha, o ventilador para resfriar a eletrônica, que ele vai nesse suportezinho aqui. A gente vai instalar o nivelamento automático, que vem nesse saquinho aqui, o servomotor, junto com essa outra pecinha aqui que é a haste. E uma outra coisa que a gente vai fazer é configurar os nossos drivers, o VREF de cada um dos drivers. Eu vou explicar para vocês como fazer isso. Basicamente o que faltava para a montagem da máquina, a gente vai encerrar hoje, que é regular os drivers, colocar o nivelamento automático, ajustar os fios e colocar a ventilação. Bom pessoal, vamos começar então fazendo a montagem do nivelamento automático. O que vem no kit? Vem um servomotor, vem uma extensão de fio pro servomotor, vem um micro switch com uma conexão modulo aqui de 2 vias, mais um rolinho de fio para a gente fazer a extensão, porque o fio é muito curto, tanto do servo quanto da conexão aqui do micro switch. Os fios são curtos, então a gente vai ter que fazer um prolongamento. Vem uma haste e vem aqui as conexões do servomotor nesse saquinho. A gente vai utilizar essa daqui. E como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a haste, vai colocar o micro switch na ponta. Tem que colocar bem rente aqui, ó, bem alinhado, certinho. A haste ela não pode ficar para cima do micro switch, senão ele não vai bater e não vai dar o contato. Tem que ficar exatamente rente. Do mesmo lado que a gente colocar o micro switch, a gente vai colocar esse conectorzinho aqui, ó. Só que o único jeito de colocar isso é colando, pessoal. Mesmo o micro switch tendo furos para parafusar, a haste ela não tem os furos. O kit não foi feito para ser parafusado, foi feito para ser colado. Então nós vamos ter que colar com Super Bonder ou qualquer cola que você tiver aí, dessas colas instantâneas, certo? Então tive que comprar aqui uma Super Bonder. Pode ser qualquer marca. A marca que você tiver aí de cola instantânea. Então como que a gente vai fazer? Essa pecinha aqui, ó, ela tem uma parte mais alta, que aqui encaixa no microservo. Então a parte que é reta, que não tem o degrau, ó. Você vai passar cola nessa parte aqui. E vai colar exatamente esse furo que tem aqui, pessoal. Aquele furo que tem ali tem que coincidir com esse furo que tem aqui. Certo? Ó, tem que ficar certinho, o furo tem que bater. Bem alinhadinho, certo? E aqui a parte do micro switch, a mesma coisa. Ele não pode ficar assim, ó. A haste não pode ficar para baixo, ó, porque daí não vai dar o contato. Tem que ficar exatamente alinhado. Bem rente ali, ó. Tem que ficar rente. Se a haste ficar para cima, ela vai bater na mesa antes e não vai acionar. Antes de colar, pessoal, a gente precisa soldar aqui o fio do micro switch. Nessa posição aqui, ó, nós vamos pegar o fio comum
e o normal aberto. Se você não sabe quais são os pinos, ou se o seu microswitch for diferente desse, eu aconselho você a testar. Como que você testa? Você pega um multímetro, coloca na escala de resistência ou na escala de continuidade aí. E daí você faz o seguinte, eu vou colocar uma garra jacaré aqui no primeiro. Esse microswitch, como ele tem 3 terminais, quer dizer que ele tem um normal aberto e um normal fechado. Então olha só, se eu colocar aqui ponta de prova no primeiro e a ponta de prova do meio e acionar, olha lá, tá 1 é porque não está passando, não está em ligação, pessoal, então ele está aberto. Se eu clicar, ele fecha, foi acionado. O outro, ele já está acionado e quando eu fecho, ele abre. Então esse aqui é o normal aberto e esse aqui é o normal fechado. Nós vamos utilizar o comum e o normal aberto. Qual o fio que eu vou soldar aqui no conector? Vai ser esse aqui que tem o conectorzinho Modu? Não, pessoal. Nós vamos colocar a extensão. Então, essa ponta aqui desse fiozinho que a gente vai colocar no nosso microswitch. E depois a outra ponta desse cabo a gente vai unir aqui. Então vai ficar um cabo bem longo. Então agora é só desencapar e conectar ali e fazer as instalações. Eu desencapei o fio, coloquei ali certinho, então o vermelho no comum, o preto no pino normal aberto. Agora eu vou colocar um pouquinho de solda ali. E depois a outra ponta do fio a gente vai desencapar também e unir com esse daqui. Então olha aí, já soldei. O vermelho no comum, o preto na parte do meio. Já fiz uma emenda aqui, passei fita isolante. Então agora eu tenho um cabo com comprimento grande. Temos que fazer a mesma coisa pro servo, pessoal. A gente vai ter que chegar aqui, ó, cortar esse cabo no meio para poder utilizar esse conector Modu de 3 vias e prolongar com esse daqui. Então, o cabo do servo que veio, ele tem marrom, vermelho e amarelo. Então, o marrom a gente vai ligar no preto, o vermelho no vermelho e o amarelo aqui no amarelo também aqui do servo. Então é só cortar, desencapar e fazer as soldas de emenda. Então olha aí, eu cortei o cabo, já desencapei as pontas, peguei o cabo maior lá também, já desencapei as pontas. Agora é só emendar nas cores corretas e fazer um pouquinho de solda e isolar. Então o microswitch está colado, eu deixei ele um pouquinho para cima da haste para não ter problema. O que não pode é a haste passar o microswitch. O microswitch passando a haste não tem problema. Então olha só, vai ficar livre para dar o contato. Agora a gente tem que colar essa parte aqui, mantendo o furo, o alinhamento do furo. Tem um furo ali, ó. A gente tem que manter o alinhamento do furo e tentar colocar essa peça o mais reto possível. E sem colar o dedo, né, pessoal? Então vamos lá. Eu acho que é mais fácil eu passar cola na pecinha. Mas olha lá, o furo bateu, tentei colocar o mais reto possível. Então como que vai funcionar? Isso aqui vai ficar instalado lá no eixo X, né, perto do extrusor. E a nossa haste, com o nosso microswitch, nós vamos encaixar aqui, ó. Então ele vai levantar essa haste e abaixar na hora de fazer o nivelamento do eixo Z. A gente não vai parafusar ainda isso daqui, certo? A gente vai deixar para fazer isso depois quando a gente for calibrar, porque isso aqui tem que ficar exatamente a 90 graus. Como a gente não sabe qual é a posição que esse servo está,
a gente não pode posicionar isso aqui agora e parafusar, certo? Então a gente vai testar primeiro com a máquina funcionando, mandar acionar, e depois que ele acionar a gente vem e parafusa corretamente. O servomotor, pessoal, vai ser instalado aqui, ó, nesses dois furinhos. No saquinho que veio o servo, veio 3 parafusos. 2 parafusos são maiores, são para fixar o servo, e o parafusinho menor é para a gente prender aqui depois a haste. Então a gente vai utilizar os 2 parafusos maiores para fixar o servo. Como que a gente faz? O servo a gente vai colocar ele de baixo para cima. Tá vendo essa abinha que ele tem aqui? Tem um rasgo aqui na estrutura para a gente encaixar. Então é só colocar aqui, ó, e puxar. E colocar os 2 parafusos. Eu acho que é melhor colocar com a haste para lá, assim ele fica mais perto do bico. Então vamos agora pegar o parafuso. E vamos apertar aqui. São 2 parafusos, não tem segredo, muito fácil. Esse parafuso aqui não deu aperto. Mas como a pecinha ela é de encaixar, ela está travada, esse de cá deu um pouquinho de aperto, esse de cá não deu aperto. Mas acho que não vai soltar. Então é isso. Depois, quando a gente for configurar, a gente vai mandar acionar. E depois que acionar, a gente vai vir aqui e vai colocar essa pecinha aqui, ó, 90 graus certinho. E daí sim a gente vai colocar o parafuso aqui e apertar. Mas a gente, por enquanto, não sabe a posição correta. Depois ela vai ficar levantada, ela vai abaixar conforme precisar utilizar. Olha só, pessoal, então eu soltei aqui o organizador de cabo que eu já tinha colocado, eu soltei até essa parte aqui, para eu poder entrar com o fio que sai aqui do servo, né, do nivelamento automático. Ele vai entrar aqui junto com o fio do motor aqui do extrusor. Eu vou entrar aqui e agora eu vou voltar a colocar o organizador. Certo? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo porque é muito chato vocês ficarem vendo eu enrolar esse organizador aqui, não tem muita graça, é uma coisa chata. Mas depois que eu acabar, eu volto e mostro pra vocês como ficou. Pronto, pessoal, eu já consegui passar o cabo então do nivelamento automático junto no organizador de cabos. Para prender na parte de trás desse organizador, o que eu fiz? Eu desci a máquina até o ponto mais baixo e coloquei o eixo X no ponto mais longe da ramps. Assim eu tenho o ponto extremo da máquina. Com isso eu consigo saber se eu posso prender os cabos e não vai ter nenhum problema na hora da movimentação. Deixa eu mostrar para vocês como ficou parafusado a plaquinha de expansão de energia. Então aqui o jeito que eu fiz, ó, no outro vídeo que eu ensinei como fazer a plaquinha, né, de expansão de energia, ela já está parafusada, eu coloquei um parafuso aqui em cima e o outro aqui, 2 parafusos só para segurar. Então ela está fixada na estrutura. Então agora falta eu mostrar para vocês como fazer a ligação dos cabos. Então vamos lá. O que está faltando ligar? Agora a gente precisa ligar o servomotor, que é esse modulo de 3 vias. A gente tem que ligar esse conector do servomotor na ramps. E a gente tem que ligar esse modulo aqui de 2 vias, que é do micro switch. Temos que ligar também na ramps. Só que com essa bagunça de fio que a gente tem aqui, vocês não vão conseguir ver a ligação, não vou conseguir explicar para vocês. Então eu vou pegar uma outra placa e vou mostrar para vocês aonde tem que ser feita a ligação e depois eu faço a ligação lá, porque se eu fizer agora vocês não vão ver porque tem muito fio lá. Então olha só, a primeira coisa que você tem que fazer, olhando para a placa nessa posição, nós temos que colocar um jumper para ligar aqui, ó. Nós temos que pegar do lado do botão aqui do reset. Aqui nós temos 3 conectores. Nós vamos colocar um jumper. Não sei se dá para vocês verem ali, ó, mas está escrito 5 volts VCC. Nós temos que fazer um jumper ali. Então nós vamos colocar um jumper aqui, pessoal. Então olha lá. Olhando a placa com esse conector verde do lado esquerdo, você vai colocar um jumper ali do lado do botão do reset, ligando os 2 primeiros pinos, o pino de cima e o pino do meio. Esse pino afastado aqui do lado da placa fica sozinho. Com isso nós estamos falando que nós vamos mandar 5 volts para o servomotor. Aonde nós ligamos o servomotor? Nesses 4 conjuntos de 3 pinos aqui. Então
servomotor 1, 2, 3 e 4. Nós vamos utilizar o primeiro, nós vamos ligar nesses 3 primeiros conectores aqui. Se você olhar na placa, você vai ver ali, ó, menos, na fileira de fora, menos, na fileira do meio, mais, e na fileira de cima aqui, que não está marcado ali, é o sinal. Então é negativo no de baixo, positivo no do meio e sinal no de cima. Se você pegar o conector aqui, ó, do nosso servo, o fio marrom é o negativo, o vermelho é o positivo e o amarelo, meio laranja aqui, é o sinal. Então é negativo, positivo e sinal. Então nós vamos ligar nessa posição aqui, ó. Então olha lá. Conector de baixo, negativo. Conector de baixo, negativo, marrom. Conector do meio, positivo, vermelho. E o conector de cima é o sinal, é o laranja. Então é aí que você liga o servomotor. Agora o micro switch, ele faz o papel do fim de curso do eixo Z. Então nós vamos ligar no Z-. Então olha só. Fim de curso, deixa eu tirar esse daqui, senão não vou conseguir mexer aqui. Então, ó, os fins de curso são ligados aqui, pessoal. Nessa fileira aqui de 3 pinos. Então, é X-, X+. É os 3 na vertical, tá? Então, os 3 primeiros aqui, onde está a chave, ó. X-, depois X+, depois Y-, Y+, Z- e Z+. Nós vamos ligar no Z-. Então, é X-, X+, Y-, Y+, Z-. Então, é aqui na 5ª fileira. Onde nós vamos ligar? Olha só. Se você olhar na plaquinha, nós temos que a fileira de baixo é o positivo, tá vendo? Tem um mais ali. A fileira do meio é o negativo e a fileira de cima é o sinal. Nós vamos ligar, então, o fio preto no negativo e o vermelho no sinal. Então, nós vamos ligar aqui, conta 1, 2, 3, 4, 5 e você liga. Então, fio do meio é o negativo, fio preto no negativo, vermelho no de cima, que é o sinal. Então, vamos voltar aqui o cabo do servo. É isso que você vai ter que fazer na ramps. Colocar um jumper para falar que é 5 volts, colocar o cabo do servo nessa posição correta, marrom para o lado de fora no negativo, amarelo para cima no sinal, vermelho no meio, que é o positivo. E o fim de curso do Z, que é o que está na ponta da haste. Você vai colocar o preto no conector do meio e o vermelho no conector de fora, que é o sinal. Então essa é a ligação que tem que fazer para o nivelamento automático. Então eu vou remover aqui e vou colocar lá na ramps que está na impressora, pessoal. Então olha só, eu já fiz a ligação. Então aqui, ó, a haste que tem o micro switch, o cabinho dela é esse daqui, ó. Tá ligado aqui, pessoal. Então nós temos o primeiro, que é o X-, o primeiro cabo é o X-, o cabo aqui é o Y-, e agora nós colocamos esse aqui, que é o Z-. E lá do outro lado, não sei se vai dar para mostrar, ali, ó, o cabinho do servo lá. Marrom, vermelho e amarelo, negativo, positivo e o sinal. E o jumperzinho tá aqui, pessoal. Deixa eu levantar o cabo. O jumperzinho tá colocado ali. Agora tá faltando uma última coisa, que é o seguinte. Essa caixinha aqui tem um ventiladorzinho, que é para resfriar a eletrônica, né? A gente vai jogar um vento ali para resfriar toda a parte da eletrônica que fica em cima da ramps. E essa pecinha de plástico é o que vai segurar esse ventilador no lugar. Como que vai ficar? A gente tem a ramps. Essa plaquinha aqui, ela tem umas entradas aqui, ó, dos dois lados, ó, que é para prender na placa da ramps. Simplesmente vai ficar assim, ó. É como se fosse um grampo que você coloca e ele naquelas entradinhas, ó, ele morde a plaquinha ali e fica fixo. E o ventiladorzinho a gente vai simplesmente parafusar ele aqui. Tem um furo aqui, ó. A gente vai pegar e colocar ele aqui, ó, parafusado, com um dos parafusos só.
Dá para colocar em cima. No manual da Reprehab 3D, o pessoal mandou instalar assim, ó, de lado. Então a placa está na estrutura nessa posição e o ventilador ficaria instalado aqui. Não sei se é uma boa, não. Talvez assim fosse melhor, né? Em cima, né? Então vamos lá, eu vou instalar conforme o manual, certo? Mesmo não concordando muito. Então, qual a posição? A etiquetinha aqui do ventilador pro lado de cá, de dentro. A gente vai colocar um parafuso M3. Esse aqui é um M330, não, um M325 com porquinha M3, tá? Tem que ser um parafuso que consiga passar o ventilador, mais a estrutura ali e sobra um pedaço para pôr a porca. Vamos tirar o grampo aqui da ramps, que ele não vai ficar aqui nessa, né? Então, vamos parafusar aqui. E colocar a porquinha para travar. Então olha aí, tá preso. Isso aqui é um grampo. Eu coloquei ali duas porquinhas para uma travar a outra para não soltar. Você pode colocar uma porquinha M3 Parlock, uma porquinha de pressão, melhor ainda. O ventiladorzinho tá aí. Eu acho que ele vai acabar resfriando somente os drivers da frente aqui, não vai chegar vento lá no outro. Talvez eu colocasse ele em cima mesmo. E até um pouco inclinado para que fosse o vento por igual nos 4 drivers. Mas vamos colocar como está no manual, essa pecinha aqui agora é só encaixar lá. E o ventiladorzinho ele é 12 volts. Esse ventilador tem que estar sempre ligado. Então a gente vai utilizar, a gente vai ligar esses dois cabos naquele cabinho verde que entra de energia na ramps. Então a gente vai soltar os parafusos lá e colocar isso aqui junto, para pegar a energia que vem lá da fonte já direto e tá sempre ligado a ventilação nos drivers. Olha só, pessoal, vai ser uma tarefa bem complicada agora colocar isso daqui ali com esse monte de fio aqui. A gente tem que abrir passagem para poder colocar isso daqui e encaixar ali na ramps. Tem que tomar cuidado com todos os cabos aqui para não arrebentar nenhum cabo, não soltar nenhum conector. Olha só, eu consegui colocar aqui. Só que confesso para vocês que eu não gostei nem um pouquinho do resultado final, porque não fica muito bem encaixado isso daqui. Eu achei muito frágil, entendeu? Qualquer esbarrãozinho eu acho que solta. Precisava ter algum parafuso, algum meio de fixar isso aqui melhor. Então tá ali. Agora tem o cabinho do ventilador, que é esse cabinho aqui. A gente precisa agora simplesmente soltar aquele conector verde que tem na ramps, esse conector aqui, ó. Esse conector aqui, a gente precisa soltar dois parafusos que já estava feita a ligação e incluir esses dois aqui junto para ele pegar os 12 volts da fonte também. Para quando ligar a impressora já ligar o ventilador automaticamente. Olha só o que eu fiz, pessoal. Eu soltei um fio preto e um fio vermelho do conector verde. Esse conector verde aqui eu soltei um fio preto e um fio vermelho. Peguei o fio do ventilador, desencapei a ponta e juntei com o fio vermelho do ventilador com o fio vermelho da fonte e soldei, que é para não ter mau contato na hora de parafusar lá. Porque o fio da fonte ele é muito grosso e esse fio do ventilador é muito fininho. Então se a gente só parafusar, pode ser que o fio, como é fininho, ele escape ou dê mau contato. Então eu já soldei direto, o vermelho no vermelho e o preto no preto. Agora eu vou colocar de volta no conector verde e apertar o parafuso. Então olha como ficou. O fio vermelho eu parafusei de volta, está soldado com o vermelho do ventilador. E o fio preto parafusei de volta e ele está soldado com o fio preto do ventilador também. Então agora quando a gente ligar a impressora, esse ventilador já vai ligar direto para resfriar os drivers. Agora a nossa parte de hardware está quase finalizada. O que falta? Falta agora configurar os drivers. Nesse caso aqui, esse é um DRV8825. Pode ser também o driver A4988. Ambos os drivers possuem um trim pot, que é essa pecinha aqui, ó, onde você coloca uma chave de fenda bem fininha e você consegue girar esse trim pot aqui. Isso vai variar a resistência do componente.
Com isso a gente vai configurar um valor em voltagem, né, um valor de referência para limitar, porque o driver o que ele faz? Ele limita a corrente, né? Ele vai limitar a corrente do motor de passo e também vai fazer os micropassos, certo? Então, para que a sua máquina funcione corretamente, você precisa configurar esse trim pot de maneira correta. Para isso, o que você precisa saber? Primeira coisa, você precisa saber qual é o motor que a sua impressora utiliza, qual é a corrente do motor que a sua impressora utiliza, quantos amperes, né, qual a corrente que o seu motor precisa para funcionar. Segunda coisa, em cada um desses drivers, tanto no DRV8825 quanto no A4988, possuem esses resistores de R-Sense. No caso aqui são esses dois resistores pretos aqui, ó. Sempre são dois resistores iguais. Eu acho que vocês não vão conseguir visualizar aqui, ó. Depois eu posso botar uma foto com zoom. Mas nessa pecinha aqui, nesse resistor, está escrito R100. Então, como cada fabricante faz de um jeito, então você vai encontrar drivers com essa pecinha escrito R5, R10, R100, R20, R200. Vai depender muito do fabricante. A maioria é R100. Então, aconselho que você bata uma foto aí com o seu celular e depois dê um zoom para você conseguir visualizar o número que está escrito aqui. Com isso, a gente já consegue calcular qual é o valor que a gente vai estipular para esse trim pot. Eu vou mostrar agora para vocês na tela do computador. O pessoal que já me acompanha das outras séries de CNC já sabe que eu coloquei no meu site uma calculadora para fazer esse cálculo do VRF. Você vai informar qual é o driver que você está utilizando, qual a corrente do motor e qual o valor do resistor. E daí a calculadora já fala para você qual é o valor em volts que a gente precisa configurar nesse trim pot. Com isso a gente volta aqui e faz o ajuste. Vou mostrar como fazer. Então vamos lá fazer os cálculos primeiro. Bom pessoal, para calcular o VRF é muito fácil. Você vai entrar no meu site atividademaker.com.br. Depois que você entrou no site, você vai vir em ferramentas, calculando VRF para os drivers A4988 ou DRV8825. Então nesse primeiro retângulo aqui a gente calcula para o A4988 e no de baixo para o DRV8825. No caso que a gente está montando, a gente vai utilizar o DRV8825, mas se você estiver utilizando o A4988, você faça a mesma coisa, só que na parte de cima. Então, qual é a configuração que a gente vai colocar aqui nas unidades? Primeira coisa, corrente do motor. O nosso motor ele é de 1.2 amperes, mas a gente vai utilizar somente 70% dessa corrente, para que o motor não sobreaqueça. 70% de 1.2 ampere dá 0,84. Então vamos arredondar para 0,9. Então vamos achar aqui 0,9 amperes, que é o que a gente quer limitar para o nosso motor. O resistor R-Sense que tem no nosso driver é o R100. No caso do seu, você precisa dar uma olhada, é muito pequenininho, então bate uma foto, dá um zoom para você ver qual é o valor do R-Sense. No meu caso aqui é o R100. Feito isso, é só clicar em calcular. Então ele vai falar para a gente configurar o nosso VRF com o valor de 0,45 volts. Isso nós vamos utilizar para os drivers do eixo X, Y e para o extrusor. O nosso driver que vai controlar o eixo Z, ele vai controlar dois motores, então cada motor vai puxar 0,84 amperes. Então a gente vai precisar configurar para 1,68 amperes. Então vamos arredondar para 1,7. Então vamos colocar aqui em 1,7. O R-Sense é o mesmo, o R100. Vamos recalcular então. Para o driver limitar a corrente a 1.7, precisamos configurar o VRF em 0,85 volts. Então o eixo X, o eixo Y e o extrusor, nós vamos utilizar, segundo os cálculos que nós fizemos na calculadora, uma voltagem de referência de 0,45 volts. Então a gente vai ter que configurar esse carinha aqui para 0,45 volts. O driver que vai controlar os dois motores do eixo Z, Z1 e Z2, como ele vai controlar dois motores e cada motor vai puxar 0,84 amperes, nós precisamos então limitar o driver a uma corrente de até 1,7 amperes, que é para os dois motores terem correntes suficientes. Então a gente vai configurar esse carinha aqui para 0,85 volts.
Como fazer isso? Nós temos que ligar o multímetro, né, na escala de voltagem, vou colocar na escala de 20 volts. Então vou pegar aqui ó, o multímetro, vou colocar aqui na escala de corrente contínua, 20 volts. Uma das pontas de prova eu vou colocar no negativo, então a gente sabe que aqui tem um negativo, ó. Tem um menos aqui, então qualquer um desses pinos de baixo é o negativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponta de prova aqui, ó, eu coloquei um conectorzinho fêmea, então eu vou colocar aqui no negativo, certo? Só para ter um negativo aqui no multímetro. Nossa Ramps, ela vai estar com o driver conectado, certo? Então o driverzinho vai estar aqui, ó. Vai estar conectado na placa. A outra ponta, a ponta positiva, o que eu fiz? Eu coloquei uma garrinha jacaré. Porque nós vamos colocar a chave de fenda e vamos encostar a chave de fenda no trim-pot. Então, recapitulando, multímetro, escala de 20 volts, corrente contínua, um dos cabos da ponta de prova, né, o preto, a gente colocou aqui no negativo, com o jumperzinho fêmea. A outra ponta do cabo de provas, eu coloquei uma garrinha jacaré na chave de fenda, onde a gente vai encostar no trim-pot. Certo? Na Ramps vai constar 4 drivers. Um driver para o X, vai ter outro aqui para o Y, vai ter um aqui para o Z e um aqui para o extrusor. No do X, Y e extrusor, nós vamos configurar aqui no trim-pot de cada um deles 0,45 volts. E no trim-pot do driver do eixo Z, nós vamos configurar 0,85 volts. Eu estou mostrando aqui porque fica mais fácil para vocês visualizarem, porque lá na Ramps que está na impressora, tem muitos cabos na frente e não vai dar para vocês verem o que eu vou fazer. Então, é exatamente isso que eu vou fazer lá. Na hora que eu estiver fazendo lá, eu vou deixar a câmera mostrando o multímetro para vocês verem, conforme eu vou girando a chave, vai regulando ali, e a gente para exatamente no 0,45, certo? Então, vamos lá. Então, olha só, eu vou ligar agora a impressora na tomada, porque se não ligar na tomada, a gente não consegue regular o driver, pessoal. Tem que ligar na tomada, tem que estar todas as ligações corretas, todos os cabos certinho. Senão você não consegue regular, porque tem que ir energia para a plaquinha. Então tá lá, liguei na tomada. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar agora o multímetro, já está ali na escala de 20. Ponta de prova com a garrinha aqui. Já conectei o cabinho verde ali no negativo. Então vamos configurar agora o driver do extrusor. Eu vou colocar lá, olha só pessoal, o ventilador está funcionando aqui, que a gente acabou de instalar, né? Ele está girando porque ele está ligado direto na fonte. Então já foi bom para a gente já ver que está funcionando. Então olha só, eu vou colocar a chave em cima do trim-pot. Vocês não vão conseguir ver direito aqui, mas fique de olho no multímetro. Então quando eu encostar no trim-pot, ela já vai me mostrar o valor que tem no trim-pot do extrusor, do driver que controla o extrusor. Então olha lá, tá 0,45. Vou mudar um pouquinho para vocês, ó. Tá 0,11, 0,12. A gente tem que colocar no 0,45 volts. Então eu vou girando bem devagarzinho, que é bem sensível, até chegar no 0,45. Daí a gente para. Então vamos lá, 40, 41. Então olha lá, 0,45, pessoal. É isso que a gente quer, deixar no 0,45. Vamos fazer a mesma coisa agora pro driver do eixo X. Então vamos colocar ali no trim-pot do eixo X. Está marcando 0,48. Vamos então ajustar para 0,45. 0,45, beleza? Vamos para o driver agora do eixo Y. Está dando 0,60. Vamos voltar para o 0,45. 0,45, perfeito. Então, X, Y e extrusor 0,45. Agora eu vou colocar no driver do eixo Z. Esse nós vamos colocar em 0,85, porque ele vai controlar 2 motores. Então 0,85. Ele vai fornecer até 1,68 amperes. Como são 2 motores, né, que vão consumir 0,84 cada um,
dá certinho. Então é isso que você tem que fazer, está regulado o VREF, então todos os drivers estão regulados. Feito isso, a impressora agora está pronta para a gente instalar o software e começar a testar. Instalamos tudo que precisava, só falta agora colocar aqui a haste, né, do servo, mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo, quando a gente estiver fazendo as configurações. Daí a gente vai ajustar a posição do servo e daí colocar a haste para parafusar. Mas fora isso, todas as ligações e configurações de hardware estão prontas. Ela está montada com os drivers configurados. Agora, no próximo vídeo, a gente vai para o software e depois fazemos todas as calibrações e começamos a utilizar. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você esteja gostando. Agora nós finalmente terminamos de montar nossa Grabber Pro. No próximo vídeo nós vamos fazer a instalação do firmware Marlin, vamos fazer todas as configurações e vamos calibrar a impressora, daí sim ela vai estar pronta para o uso. Então se você está gostando dessa série, deixa seu like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, divulga nas suas mídias sociais, compartilha no seu Facebook e se inscreve para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.